Olá, olá pessoal, tá entrando aí, boa noite, vamos esperar mais um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo aumentar a luminosidade aqui, parece que tá meio fraco, melhorou, né? Olá, olha Van, tudo bem Van? Boa noite. Olha Eli, tudo bem Eli? Como vai? Vamos esperar mais um pouquinho, ver se entra mais o pessoal. Hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, hein? Oi. Hoje a gente vai falar de um tema bem interessante. Um tema que está muito recorrente aí no nosso dia a dia, hein? Vamos esperar mais um pouquinho, ver se entra mais gente. Boa noite, Josi. Josi Matos. Sandra Almeida. Boa noite. Seja bem-vinda, sejam bem-vindos a essa live de hoje. Bom, gente, eu vou começando aqui. No decorrer aí o pessoal vai aparecendo, né? Vai entrando, tá? O pessoal vai entrando aí, vai pegando um pouquinho no meio, mas depois eu vou publicar no feed essa live e vou publicar também no YouTube, tá? Então, para quem quiser assistir de novo, ou quem infelizmente entrar aí mais no meio, mais no final, dá uma olhada depois no feed ou lá no YouTube, tá? Wilson, boa noite Rochinha, W Rochinha, boa noite. Gente, eu vou começar então. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, que é a depressão, pessoal, a depressão. Pois é, hoje esse tema aí tá muito recorrente, cada dia mais aqui na clínica, e acredito que em várias outras clínicas por aí. Vários outros profissionais da saúde estão enfrentando aí essa doença, né? Que está cada vez maior aí no nosso dia a dia, tá afetando cada dia mais pessoas e com certeza vocês devem conhecer alguém que sofre desse mal, dessa doença, né? Infelizmente, tá pegando cada vez mais pessoas aí, né? Então vamos lá, gente. Depressão. O que é essa depressão, né? A gente vai definir algumas coisas, eu vou passar alguns dados importantes e aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre a depressão na medicina chinesa, tá? Então o nosso foco aqui sempre é a medicina chinesa, mas eu vou dar alguns dados, a gente vai falar um pouquinho da doença até para o entendimento ficar um pouco mais fácil, tá bom? Então, o que é a depressão? Né? A depressão ela é uma doença, tá, gente? É uma doença. Não é frescura, como muita gente acha que é. Tá? Muita gente pensa que depressão é uma frescura. Né? Falta de tempo, falta do que fazer, mas não é. Tá? Ela é uma doença caracterizada aí, tá? E ela é uma doença séria que afeta negativamente, né? Negativamente como você se sente.
como você age, como você pensa, né? Ela afeta a sua cabeça em vários sentidos, né? Então, como você pensa, como você age. Então, isso nas situações cotidianas, né? Então, nas atividades mais simples, ela afeta. Então, o simples levantar da cama, um simples tomar banho, se alimentar, né? A depressão, ela atua aí. Ela não deixa a gente agir de uma forma mais natural, né? Então, a depressão, ela afeta muito esse comportamento no nosso cotidiano mais simples, tá? Então, tomar banho, comer, às vezes a pessoa perde peso, não consegue comer por causa de depressão. E a gente tem que saber identificar isso, né? Porque é uma doença complexa, não é uma doença fácil, não é uma doença de fácil diagnóstico, nem na medicina ocidental, nem na medicina oriental, tá? A gente tem que entender o que está acontecendo com a pessoa para saber diagnosticar isso aí, tá? Mas, gente, de acordo, para vocês terem uma ideia, tá? De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a depressão, ela é a doença que mais incapacita as pessoas. É uma doença muito incapacitante ao longo da vida. Ela é a mais incapacitante do mundo, tá? Então, gente, por mais que você passe por várias situações na sua vida, como quebrar um pé, por exemplo, ter uma enxaqueca, passar por uma cirurgia que incapacita as pessoas por um período, a depressão, ela é a mais incapacitante do mundo. Então, gente, a gente tem que entender a gravidade dessa doença, tá? Ela é muito séria e incapacita realmente as pessoas. A gente tem que tomar bastante cuidado, tá? E aí, para vocês terem uma ideia, eu vou dar alguns dados aqui. A OMS, ela estimou que até 2020, eu até anotei aqui, que o mundo, em 2020, a gente teria 700 milhões de pessoas com doenças mentais, tá? Com doenças mentais, isso generalizando todas as doenças mentais. Mas desses 700 milhões, 300 milhões são só de depressão. Gente, é sério isso, né? É muito sério, tá? Então, de 700 milhões de problemas mentais, 300 é só de depressão. Então, é um problema muito sério que a gente está enfrentando aí. E cerca de um terço, eles estimam que cerca de um terço dessas pessoas que sofrem de depressão, desses 300 milhões, não procuram ajuda. Então isso é muito sério, a pessoa não procurar ajuda, porque evolui para quadros mais graves, né? Então um terço não procura ajuda para esse tipo de quadro, esse tipo de doença. Isso é muito ruim para a saúde mental e para a saúde física também, tá? Porque afeta os dois inevitavelmente, tá? Então a gente está falando de uma doença muito séria aí que ocorre no mundo, não só no Brasil, tá? E para ter uma noção assim de Brasil, tá? O Brasil, ele é o segundo país da América com maior índice de depressão. Só fica atrás dos Estados Unidos. Então aqui no Brasil a gente tem em média aí 5,8% da população com depressão. A gente fica atrás dos Estados Unidos que está ali com 5,9%. Então na verdade a gente está meio que empatado ali. Tá? A gente está meio que empatado ali com os Estados Unidos praticamente. Tá? E isso, a tendência é aumentar, né? É piorar. Na verdade, né? Ainda mais com essa situação que a gente está vivendo de pandemia, isso vem piorando a cada dia. Isso vem piorando a cada dia por conta do isolamento social, principalmente, né? Mas tem a parte do medo, o vírus, realmente. Então, isso vem piorando a cada dia
nas nossas vidas. Então, assim, provavelmente, se você não está sofrendo de depressão, se você já não teve algum episódio de depressão, você conhece alguém que tem, tá? Você conhece alguém próximo que tem, que está passando por algum período assim, alguma coisa parecida, porque está pegando muita gente. Essa doença está invadindo a casa das pessoas, assim, absurdamente, e dominando a vida das pessoas. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com essa doença. Ela é séria, tá, gente? Vamos tomar bastante cuidado. Aqui no Brasil, a gente tem uma média aí, a gente falar entre homens e mulheres, tá? A mulher, ela sofre, a gente tem aí mais ou menos 20%, né, desse número aí do Brasil, 20% são mulheres, 20% são mulheres e 12% são homens. Ai, meu Deus, por que a mulher sofre tanto de depressão, né? Mas tem uma explicação, tá, gente? Um pouquinho mais pra frente eu vou explicar um pouquinho por quê, tá? Que a mulher, ela sofre um pouquinho mais aí do que os homens de depressão, tá? Eu vou falar aqui um dado da Europa, tá? Para vocês terem uma ideia, Portugal, ele é o país que ocupa o primeiro lugar no consumo de drogas psicoativas, tá? Então aqueles benzodiazepínicos são medicamentos psicotrópicos para tratar doenças mentais, como depressão, por exemplo, né? Então, a nível Europa, Portugal é o país que ocupa o primeiro lugar no consumo dessas drogas. E essas drogas, eles têm um alto grau de dependência, gente. Um alto grau de dependência. Mas eu não acredito que a gente esteja ficando muito atrás, não. Eu não busquei números em relação ao Brasil de consumo. Mas eu vou falar aqui na clínica, por exemplo, uma média aí de 80% dos pacientes que procuram ajuda relacionados à depressão, em média 80% já chegam aqui tomando algum medicamento psicotrópico, tá? Então entre 80% aí mais ou menos já chegam aqui com o uso de medicamentos psicotrópicos. Então eu acredito que o Brasil seja um grande consumidor desse tipo de medicamento também. E a gente tem que tomar bastante cuidado porque causa muita dependência, gente. Esse é o principal fator que prejudica aí na vida das pessoas, tá? Eu vou falar agora um pouquinho, já voltando um pouquinho para a acupuntura, para a medicina chinesa, tá? Esses foram alguns dados que eu busquei aqui para passar para vocês. São dados relevantes, são dados importantes para causar uma ciência da gravidade do problema, tá? É um problema sério que a gente está enfrentando aí, tá? Então, assim, tem um estudo que saiu na PubMed, que é uma das maiores plataformas aí de estudo científico, tá? Que no tratamento da dor crônica com depressão, né? Existe um tratamento, deixa eu lembrar direito, é o tratamento da dor crônica com depressão, né? Através da acupuntura. Nesse estudo, sai um resultado que a acupuntura, a medicina chinesa em geral, foi mais eficaz e mais segura em relação aos tratamentos medicamentosos. Pois é, engraçado, né? Esse tipo de estudo é um estudo muito importante, né? Mas infelizmente poucas pessoas têm acesso a isso, a esse tipo de informação. E é uma informação muito importante, muito relevante para quem sofre desse problema, né? Então, ele não só foi mais eficaz, como também foi mais seguro
em relação aos tratamentos medicamentosos, pessoal. Então, se você conhece alguém ou você esteja sofrendo por algum problema depressivo, é muito importante, muito interessante procurar uma ajuda na medicina chinesa, gente. A medicina chinesa ela tem um papel fundamental no tratamento de doenças mentais. Não só a depressão, mas a depressão tem crescido absurdamente, né? Então, se você conhece alguém, passa essa informação, que é uma informação muito relevante, muito importante para as pessoas saberem, né? Tem segurança e tem eficácia. Isso é muito importante, tá bom? Legal. Gente, a depressão na medicina chinesa, ela tem uma série de sintomas, né? Uma série de sintomas. Dentre desses sintomas, né, a gente tem a tristeza, o desânimo, a frustração e também a angústia. Isso são alguns exemplos, tá? Alguns exemplos que a gente pode citar aqui no diagnóstico de depressão, tá? Lembrando, gente, que a gente fala muito essa parte de tristeza e tal, né? Mas lembrando, episódios de tristeza, né? Como, por exemplo, você bateu o carro, por exemplo, você ficou triste, né? Você não passou no concurso, você ficou triste, né? Você terminou, de repente, um relacionamento, você vai ficar triste. Mas não necessariamente quer dizer que você está entrando em depressão, tá, gente? Então, calma. Tá? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Episódios de tristeza ao longo da vida é normal, tá? Como episódios, às vezes, de angústia, algum episódio de raiva, de irritabilidade. Isso acontece ao longo da vida. A gente tem que entender que isso não pode perdurar por longos períodos, para justamente não virar uma doença, tá? Então, episódio de tristeza por algumas situações da vida, isso é super normal, tá, gente? Então, em relação a isso, vamos ficar relaxado, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar aqui como que a gente diagnostica, assim, o que afeta principalmente a depressão, né? Então, a depressão, ela está muito relacionada, principalmente, com a estagnação de energia, tá? A estagnação de Qi, né? Que a gente fala, né? O Qi é a energia que corre pelos canais do corpo, né? A gente já falou algumas vezes sobre isso, mas principalmente da estagnação de Qi, que é a energia, do fígado. Olha o Figueiredo aí de novo, né? A gente fala bastante do fígado, né? A gente falou sobre o fígado no estresse na live passada. A gente fala muito de fígado aqui, né? O fígado ele é um órgão muito importante. É um dos mais importantes no organismo aí, né? E na medicina chinesa também, né? Então, a depressão, ela está muito relacionada à estagnação de Qi do fígado, tá? Mas nos textos mais antigos, em literaturas mais antigas, né, eles descreviam, né, não estagnação, mas eles já descreviam como depressão do Qi do fígado. Olha que interessante, né? Então eles já descreviam a depressão do Qi do fígado. Então, só você entender aí essa palavra, você já consegue imaginar o que vem por trás, né? A depressão do Qi do fígado. O que é a depressão? Ela deprime, né? Ela deprime a função do Qi, né? Então, está deprimindo a função do Qi do fígado, não está correndo energia no corpo, né? Então, está deprimindo a energia. Isso é muito interessante a gente saber, principalmente no diagnóstico, né? Então, para diagnosticar a depressão, a gente tem que entender o que está acontecendo com o paciente, né? Conversar com ele, ver o que está acontecendo ao longo da vida e tal, para poder desenvolver e entender onde que está essa estagnação, principalmente no fígado, né? Claro, mas isso pode
acarretar em outros órgãos também, né? Isso vai depender de caso para caso, tá, gente? Mas a depressão, ela pode ser aguda e ela pode ser crônica, né? Então, na depressão aguda, ela é muito caracterizada principalmente por um choque emocional muito grave, né? Um choque emocional muito grande, né? Que aí vai causar essa depressão do ti, né? A pessoa vai ficar sem energia, desanimado, né? Sem força para fazer as coisas, mas não porque ela não tem energia, tá? Ela vai ficar sem energia porque a energia ela está estagnada, né? O ti está estagnado. Por isso que ela não tem vontade de fazer as coisas, se sente cansada, desanimada. Entendeu, mais ou menos, como é que funciona? A energia ela está estagnada. Aí a pessoa ela não consegue planejar, ela não consegue enxergar as coisas que estão acontecendo ao seu redor, né? Então ela vê, mas ela não enxerga, né? Então às vezes você tem que sair de uma situação, organizar uma situação, mas você não consegue enxergar a saída, né? Você não consegue enxergar. Isso também porque o fígado, ele principalmente ele se abre nos olhos, né? A gente fala que o órgão fígado, ele se abre nos olhos e é muito por isso a gente não consegue enxergar a situação. Compreendeu? Então é mais ou menos isso, tá? E aí caso a gente não resolva, né? E aí como que a gente pode resolver, por exemplo, essa depressão mais agudizada, né? A gente pode fazer acupuntura, a gente pode entrar com a fitoterapia, mas principalmente com atividade física, gente. A atividade física é muito importante, porque a atividade física faz com que o fluxo de energia, o fluxo de ti, volte à sua normalidade. Então você vai se mexer, vai se agitar, vai fazer com que o fluxo volte à sua totalidade. E com isso você vai conseguir combater esses episódios agudos, né, de depressão. Tá? Então, esses episódios mais agudos a gente pode combater com exercício físico, né? Não só isso, claro, a gente pode entrar com a acupuntura, a fitoterapia, mas é muito importante entrar com exercício físico, tá? Para voltar a circulação energética ali. E aí, caso não haja, a pessoa não procure ajuda, né? Infelizmente pode acabar evoluindo para uma fase um pouco mais crônica, né? Aí a fase um pouco mais crônica, ela fica mais difícil o tratamento, muitas vezes um pouco mais demorado, né? E aí na fase crônica a gente pode desenvolver outras síndromes, né? Então a gente pode desenvolver, que a gente fala na medicina chinesa, né? A gente pode desenvolver calor, né? Produzir calor, produzir fogo. A gente pode produzir mucosidade, né? Mucosidade eu vou falar até um pouco mais para frente, que a mucosidade ela está muito ligada a doenças mentais, tá? A gente pode produzir aí uma deficiência de Yin, né? Deficiência de Yin, que é a energia fria, a energia do acolhimento, do recolhimento, né? Então você pode começar a sofrer de insônia, dificuldade de dormir, agitação mental, sonhos mais vívidos, né? A deficiência do Yang também, que é a energia do fogo, a energia quente, a energia que te dá aquele gás, né? Então você vai ter a deficiência dessa energia, tá? A deficiência de Qi, né? Que é que você sente muito cansaço, né? Sem energia para nada, fica muito cansado. E também tem a estase de sangue, né? A gente pode produzir a estase de sangue, que é o sangue já mais parado, né? O sangue não pode parar, o sangue tem que estar sempre circulando, né? O fígado ajuda muito nisso, tá? Então, na fase crônica, a gente pode desenvolver uma série de padrões. E isso vai afetar
outros órgãos, né? Isso vai afetar outros órgãos, pode afetar o pulmão, pode afetar o baço estômago, né? Que é essa parte da mucosidade, né? Mas aí a gente vai ter que diferenciar, né? Diagnosticar para poder buscar um tratamento específico para essa pessoa, né? Então a gente tem que fazer o máximo para não deixar evoluir para essa fase crônica. A gente tem que, de preferência, diagnosticar, procurar ajuda, né? A pessoa tem que procurar ajuda nessa fase mais aguda, né? Que está um pouco mais fácil, está um pouco mais recente, e não deixar evoluir para a fase crônica. Tá bom? Legal. Dito isso, eu vou falar um pouquinho dessa mucosidade, tá? Desculpa, pessoal. A mucosidade, ela está muito ligada à umidade, né? Que é o agravamento da umidade, né? Então a gente está ali lidando principalmente com órgão baço, principalmente baço estômago ali, né? Então a mucosidade, ela está muito relacionada a doenças mentais, tá? Não só a depressão, mas doenças mentais no geral, tá? E essa mucosidade, ela é produzida principalmente, não só, tá? Mas principalmente pela alimentação. Ah, Leandro, mas que alimentação? Qual é a alimentação que produz essa mucosidade? Gente, principalmente laticínios, tá? Leites e derivados, tá? Leites e derivados. Aqui na clínica, eu acho que o pessoal já está até enjoado de tanto que eu falo isso, viu? Porque toda pessoa que chega aqui para consulta, uma das primeiras coisas que eu pergunto é se está consumindo leite ou derivados, né? Leites, queijos, né? Porque é o tipo de alimento que não faz bem para a saúde, gente. Não tem jeito. E ele está muito relacionado à criação, à produção de umidade e mucosidade, gente. Né? A mucosidade, ela é produzida ali principalmente com a umidade e o calor também, né? Então vai produzir calor, muito provavelmente aí na fase crônica, né? Você pode produzir calor junto com a umidade, você cria aquela mucosidade mais espessa, muito provavelmente a língua do paciente tá com aquela saburra, sabe a saburra é aquela névoazinha branca que fica em cima da língua, né? Então, em situações como essa, normalmente a língua está com aquela saburra mais grossa, mais pegajosa, mais amarela, né? Que a gente chama também de fleuma, né? E isso está relacionado muito às doenças mentais, gente. Está relacionado muito às doenças mentais. E o que pode produzir também? O consumo de drogas, gente. O consumo de drogas. Não só as ilícitas, tá, gente? Mas as lícitas também, tá? Vários medicamentos, aí que medicamentos na verdade são drogas, né? Produzem aí a mucosidade, produzem umidade e calor, né? Gerando essa mucosidade que pode evoluir para uma doença mental, tá? A longo prazo, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com o uso de drogas aí, tá? Outra coisa que influencia bastante na depressão é principalmente também aí o estresse. O estresse, gente, ele está muito inserido no nosso dia a dia. Então o estresse a gente falou já na live passada, muito que estagna o fígado, né? E o fígado ele está inteiramente ligado na depressão também. Então o estresse prolongado, o estresse em longos períodos, né? Você pode evoluir para uma depressão. Então a gente está falando aqui de estresse, de pessoas que ficam inseridas em ambientes muito tóxicos, principalmente, né? Isso pode acontecer principalmente no trabalho, né? Que acontece muito,
bom, eu vejo pelos meus pacientes, pelo relato dos meus pacientes, que acontece muito isso no trabalho, né? Então são metas que tem que bater, trabalha muito além do horário, não tem vida, né? Então faz muita coisa, várias funções. Então o estresse prolongado, ele provavelmente vai gerar problemas mentais, tá? Como as depressões, como choros constantes, como pânico, tá? Então vai evoluir provavelmente para esse tipo de doença. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Nesse estresse, a gente se inserir muito nesses ambientes muito tóxicos pra gente, tá? Tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? E, gente, e remédios, né? O pessoal me pergunta muito sobre remédio, né? Vocês acham que remédio cura? Vocês acham que remédio cura a depressão? Responde aí, se remédio cura a depressão. Muita gente tomando remédio, né, gente? Muita gente tomando remédio. Eu acho que aqui, eu já falei, tem muita gente vindo aqui com a hora que vem. Ajuda, mas não acho que cure. É mais ou menos isso. Renata, não cura mesmo. Não cura, gente. O remédio, ele não cura, tá? O remédio, ele pode ser usado em que situação? Né? Em que situação? Né? Ó, a Carol falou pra mim, ameniza na hora. Carol, é mais ou menos isso, tá? O remédio, ele pode ser utilizado numa situação emergencial, tá? Eu particularmente não gosto que as pessoas tomem remédio, realmente não gosto, não acho que deveriam, tá? Mas, se caso precisar numa fase emergencial, pode ser utilizada alguma medicação, mas em um período curto e já fazendo um desmame, né? Fazendo um desmame dessa medicação e procurar outro tipo de terapia. Tá? Por quê? Porque remédio não cura, gente. Eu conheço pessoas que tomam remédios psicotrópicos que tratam de depressão, ansiedade há 20, 30 anos. Pessoal, 20, 30 anos. Essa pessoa está curada? Não está curada, gente. Não está curada, tá? Por que o remédio faz? O remédio, ele anestesia a pessoa. Deixa a pessoa anestesiada. Então, a pessoa sente aquela tristeza e tal, e aí toma o remédio, né? Ela acaba não sentindo mais aquela tristeza, aquela angústia que ela estava sentindo. Ela não sente a tristeza, mas ela também não sente a alegria. Ela acaba não sentindo mais nada, na verdade. Ela fica um zumbi no mundo, né? Então ela fica muito aleatória, ela não sabe o que sente. Ela não sente tristeza, mas também não sente alegria, não sente prazer, não sente alegria de viver, não sente alegria no abraço, não sente alegria naquele beijo. Então, na verdade, ela não sente nada. Então ela fica uma pessoa totalmente anestesiada. Então você imagina a pessoa ficar ali 15, 20, 30 anos anestesiada. Então, como eu falei, o remédio é para utilizar num período curto, numa fase emergencial ali, né? A pessoa tá numa crise, né? Tá numa crise grave ali naquele momento, pode usar o remédio, né? Eu não gosto, mas acho que numa fase ali mais aguda, emergencial, acho que pode ser utilizado, mas logo depois já fazer o desmame e procurar um tratamento, um psicólogo, acupuntura, a fitoterapia,
exercícios. É muito interessante a gente procurar coisas que a gente goste de fazer, né? Porque o remédio, ele não vai trazer isso. Ele realmente não vai trazer isso, tá? E uma coisa que a gente fala bastante, né, sobre a tristeza, né, que a depressão ela traz bastante tristeza, né? Então, como eu disse um pouquinho atrás, a tristeza, ela afeta principalmente o canal do pulmão, né? O nosso pulmão. Esse sintoma aí de tristeza é muito comum a gente encontrar em pessoas que sofrem de asma, porque ela já tem um problema pulmonar ali, né? Em pessoas que têm aquela respiração curtinha, sabe? Faz aquela respiração curtinha. Aquela pessoa que tem a voz mais baixinha, fala baixinho, tá? Não tem aquela força no pulmão, né? Então já mostra ali uma estagnação de pulmão. Aquela pessoa que tem a caixa torácica mais estreita, né? Que tem a caixa torácica mais fechadinha, assim. Essas pessoas, elas têm uma tendência maior, a desenvolver tristezas, tá? A ter um sentimento, a ser uma pessoa um pouco mais triste. E se não tratar, não melhorar, né? Fazer, por exemplo, uma fisioterapia respiratória, melhorar a energia dos pulmões, fazer acupuntura para desestagnar essa energia dos pulmões, ela possivelmente pode desenvolver episódios de depressão. Porque a depressão gera tristeza, mas a tristeza ela também gera depressão, tá? Então é uma via de mão dupla, tá? Não só a tristeza, mas como a mucosidade também, porque a depressão ela gera mucosidade e a mucosidade gera depressão também, tá? Então são vias de mão dupla. Então por isso que a gente tem que cuidar dos nossos pulmões, cuidar da nossa alimentação, tá? Então isso é muito importante, tá? Muito importante. Tá muito inserido aí na tristeza, tá? Bom, uma das principais maneiras que a gente pode combater aí a depressão é a melhora do estilo de vida, gente. É melhorar o estilo de vida, tá? Como eu falei, às vezes a pessoa está inserida ali num ambiente tóxico, né? Gerando aquele estresse terrível, né? E a pessoa tem que começar a mudar. Tem que mudar esse estilo de vida, melhorar isso. Porque é o que eu falo muito. Quando a gente está trabalhando aqui, atendendo os pacientes, uma das coisas que a gente sempre pergunta e procura buscar é a causa, né? A gente sempre vai atrás da causa do problema, né? E às vezes a causa é um ambiente tóxico, né? Seja às vezes no trabalho ou em alguma outra situação, mas principalmente no trabalho, né? Então a primeira coisa que tem que fazer é mudar de emprego, gente. É difícil, né? É muito difícil. Mas uma das principais coisas que você tem que fazer é mudar de emprego. Porque é complicado você buscar ajuda, né? Vai melhorar, vai ajudar? Lógico que vai, né? Com certeza vai ajudar muito, né? Psicólogos, acupuntura, fitoterapia, exercícios, isso vai ajudar muito. Mas o ambiente que você está inserido, a causa do problema, né? A causa do problema, ela tem que ser tirada dali, né? A gente tem que tirar a causa do problema, tá? Então tem que mudar o estilo de vida, tem que pensar em você um pouco, né? Porque a depressão, como a gente falou, limita demais a pessoa, fica incapacitada, né?
Então ela fica incapacitada até de tomar esse tipo de atitude, né? É complexo. Deixa eu só responder aqui uma perguntinha. Você acha que o Duin está esquecido? De forma nenhuma. Não está esquecido não. Tem bastante gente que pratica. Eu não faço aqui, mas eu conheço gente que faz, tá? Não está esquecido não. Você falou com leite, mas não consigo deixar ele de jeito nenhum. Mas tem que forçar um pouquinho, Bia. Tem que forçar um pouquinho aí. Que o leite, se você pensar, né? No reino animal, o ser humano é o único que toma leite depois de adulto, né? Então, assim, a gente não deveria. E toma leite de outro animal ainda, né? Então, assim, não é interessante tomar leite, tá? O leite não é saudável para o nosso organismo, tá? Até a idade da amamentação, ok, mas ele não é saudável, tá bom? Então, gente, tem que eliminar a toxicidade que você está inserido para melhorar a sua qualidade de vida. Seja mudar de emprego, seja fazer uma coisa que você gosta, porque às vezes você até trabalha bem, tá num ambiente bacana, mas você não faz nada do que você gosta, né? Então é interessante você fazer pelo menos uma atividade diária que faça bem para você, pensando em você. Tá? É uma coisa que eu ouço o tempo todo aqui na clínica, o tempo todo, e se tiver paciente meu aí, vai se identificar. A pessoa chega aqui, a hora que eu coloco as agulhas, a pessoa dá aquela respirada, respira fundo assim, e relaxa e comenta, até que enfim eu tenho um horário para mim. Então, assim, muita gente relata que vem aqui e então fica aqui comigo 30 minutos, uma hora, fica aqui comigo, fala assim, e às vezes dá um cochilo, muitas vezes aqui, né? Depois que a gente insere as agulhas, a pessoa às vezes dá um cochilo, e muitos comentam, né? Fala assim, nossa, eu consegui cochilar aqui 20 minutos, 30 minutos aqui com você, é melhor do que a noite inteira na minha casa, porque só aqui eu consigo um momento para mim. Então é importante a gente tirar um momento para a gente, seja para fazer acupuntura, seja para praticar algum tipo de esporte, seja para ler um livro, seja para ler uma página ou duas. Mas tem que fazer alguma coisa que você goste. Se for comer um pedacinho de chocolate, porque você gosta, que é uma coisa que te agrada, um pedacinho, tudo bem. Entendeu? Praticar um exercício, fazer uma caminhada leve. Gente, faça. Acorde um pouquinho mais cedo. Faz alguma coisa para você, ou vai dormir um pouco mais tarde, mas faz alguma coisa para você uma vez no dia. É só uma vez no dia. Faça alguma coisa por você. Faça isso, é muito importante, tá? Com pequenas atitudes como essa, a gente consegue não só tratar episódios de depressão, como a gente consegue prevenir. Então, essas atitudes não só tratam, como também previnem a depressão, tá? Então a gente precisa fazer alguma coisa pela gente. Por pequeno que seja. Que a gente acha que é pequeno, mas às vezes não é tão pequeno assim. Né? E a gente tem que pensar positivo. Pensar bem positivo. Não deixar aqueles pensamentos negativos dominarem a nossa mente. Né? Pensar que as coisas vão dar certo. Isso é uma terapia muito importante, muito interessante. Que previne também. A gente tem que parar de ficar imaginando coisas que podem acontecer na nossa vida. Né? Às vezes a gente se pega imaginando uma série de coisas que podem acontecer e no final não acontece nada. E aí você fica sofrendo por causa daquilo. Tem palpitação, perde o sono, né? Fica com insônia, dor de cabeça, por coisas que não são reais. Né? Por coisas que não são reais. Então a gente tem que ver o hoje, tá?
a gente tem que viver o hoje, que é muito importante, tá? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado aí. A gente falou um pouquinho aí da depressão, tá? É claro que é um assunto muito extenso, na verdade. Tem muitas diferenciações, muito conteúdo para falar. A gente pode fazer outros conteúdos depois, tá? Mas eu espero que vocês tenham um pouquinho de noção até dos dados que eu passei aqui, que são dados muito importantes para vocês terem noção da gravidade dessa doença, tá? E espero que vocês... a mente domina tudo, né? Basta saber dominar a mente. Esse é o mais difícil, né? É difícil mesmo, não é fácil não, tá? Mas são longos períodos de treino para conseguir fazer isso, viu? Mas tem que fazer, em algum momento tem que fazer. A gente não pode ficar parado, não. A vida ela é cíclica, né? Ela não para nunca. Então a gente tem que bola para frente e viver o hoje, né, gente? Viver o hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Deem sugestões depois para assuntos para uma próxima live, tá? Que a gente vai analisar quais assuntos vão ser mais interessantes e a gente vai produzindo aí ao longo dos dias outros conteúdos no Instagram, também YouTube. Vou fazer alguns vídeos, vou fazer mais vídeos sobre depressão também. Tá bom, gente? Esse vídeo, essa live vai ficar no feed, tá? Então, para quem quiser assistir depois, vai ficar no feed e a gente vai publicar no YouTube também. Tá bom, gente? Um abraço para vocês. Deixa eu mandar um beijo para minha filha, que ela tá me assistindo. A última live ela reclamou que ela ficou falando papai e eu não falei com ela. Maju, papai te ama. Um beijo, filhota. Daqui a pouco o papai tá aí, tá bom? Gente, um abraço para todos vocês e uma boa noite, gente. Tchau, tchau.